Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir as tardes com você, para a gente poder bater papo, conversar, trocar ideias e principalmente aprender juntos. E hoje, numa maneira um pouquinho diferente, com uma oportunidade um pouquinho diferente, para a gente falar sobre questões relacionadas ao direito e de um assunto que também tem pegado fogo, principalmente por conta dessa pandemia, da quarentena e de problemas relacionados às questões sanitárias. Mas daqui a pouquinho eu vou apresentar o nosso tema de hoje, apresentar também o nosso convidado. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu quero rapidamente reforçar com você o caminho para você chegar lá no nosso canal do YouTube para você poder aproveitar dessa ferramenta. Tá aqui, ó. Canto superior do seu televisor, você vai perceber que em todo o início de bloco esse QR Code vai aparecer. É ele que é o passaporte para te levar lá no nosso canal do YouTube. Muito fácil de você chegar. Aproxime o seu celular com a câmera fotográfica habilitada, tá certo? Aí do QR Code, automaticamente você é levado lá para o nosso canal do YouTube. Se por algum motivo o seu celular não tem essa tecnologia, fica tranquilo que eu vou te dar um outro passo a passo para você chegar lá também de uma maneira bem simples. Antes de você aproximar o celular do QR Code, vai lá na sua loja de aplicativo, do seu celular. Você baixa o aplicativo do QR Code e pronto, você vai fazer o mesmo passo a passo. Você vai chegar lá no nosso canal do YouTube, chegou lá, você se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, sempre que um vídeo novo aparecer, você é informado, não perde nada do que acontece aqui no dia a dia da HIT. Lá você acompanha a nossa programação de maneira simultânea, basta ter um sinal de internet, aí você pode assistir no seu celular, no seu tablet, no seu computador, do jeito que você achar mais fácil, do lugar que você estiver, é muito bacana, vale a pena. Além disso, lá também ficam armazenadas todas as nossas entrevistas. Perdeu o bate-papo que você queria assistir um dia, chegou no meio da conversa, precisou ir embora antes, você consegue acessar todas as nossas entrevistas lá no canal do YouTube. E além disso, você pode também compartilhar essas entrevistas nos aplicativos de mensagem de texto, aplicativo de rede social. É muito fácil, muito bacana, vale a pena você conferir. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Para você não perder nada e sempre ser informado quando um vídeo novo for publicado no nosso canal lá do YouTube. Bom, hoje aqui no Consulta ao Doutor nós vamos falar sobre os direitos e os deveres do condômino. É exatamente isso, vamos falar sobre condomínio e sobre a relação entre os moradores, como isso funciona, como anda esse dia a dia, principalmente por conta de várias mudanças que precisaram acontecer por conta da pandemia, da quarentena, questões relacionadas a problemas sanitários que mudaram a dinâmica e o dia a dia dessas relações. Nós vamos entender tudo agora com o advogado, palestrante e consultor nessa área de condomínios, o Dr. Tiago Natalio. Dr. Tiago, obrigado por aceitar o nosso convite, reservar um espacinho na agenda para a gente poder conversar nessa tarde. É uma alegria recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Zeca. Boa tarde a você, boa tarde a toda a sua audiência. E mais uma vez, um grande prazer vir aqui nessa casa. E vamos lá, vamos tratar sobre esse assunto que tem tanto problema nos dias atuais. Como você bem disse, essa questão de Covid, essa questão de pandemia, como que faz, se fecha, se não fecha. Então, realmente está dando um pouquinho de dor de cabeça. Mas hoje o objetivo aqui é a gente esclarecer um pouquinho para a gente conseguir conviver um pouquinho melhor. Que é a única coisa que a gente precisa nesses dias, conviver um pouquinho melhor. Com certeza, e é claro que nós vamos falar bastante sobre esse momento atual, que tem acontecido atualmente, mas é claro que fica aberto aqui para a sua participação outras dúvidas que estejam relacionadas com essa questão de condomínio, tá bom? Então fique à vontade para participar. Você pode fazer pelo telefone, o código é o 11, é o 3337-5886, você liga. Você pode fazer sua pergunta ao vivo aqui para o Dr. Tiago ou deixar sua pergunta com a produção do jeito que você achar mais fácil. Se você preferir, você pode utilizar também a rede social, mandar sua mensagem lá no meu perfil do Instagram, o @zeca_pereira. Manda lá sua pergunta, sua dúvida, o seu comentário, a situação que você passa. Fique à vontade, tá bom? Para poder participar. Se por algum motivo você não quer que seu nome seja identificado,
basta você mandar na mensagem de texto, tá bom? Zeca, não precisa falar meu nome, ou se você ligar e falar com a produção, você avisa a produção também, não tem problema nenhum, tá bom? Estou esperando a sua pergunta. Doutor Thiago, para a gente começar, e aqui eu vou dar uma impressão assim de morador de condomínio, tá certo? Mas que não é especialista na área, é só da minha vivência. Antigamente, os problemas dentro do condomínio pareciam ser muito maiores, muita dificuldade, muita briga entre os vizinhos, desentendimento, a vida realmente não era fácil. Mas ao que tudo indica, numa observação bem leiga da minha parte, essa profissionalização que chegou e que entrou em muitos condomínios ajudou a apaziguar os ânimos. Parece que nos últimos tempos, e aí eu estou falando antes dessa pandemia, essas relações dentro do condomínio tinham melhorado bastante. É verdade isso? Elas melhoraram realmente? Acredito que essa impressão que você nos passa realmente ela é verdadeira. De fato, houve uma profissionalização na área de condomínio como um todo. Para vocês terem noção, por exemplo, antigamente nós tínhamos administradoras de condomínio, ou melhor, nós tínhamos os condomínios e nem a presença das administradoras existia. Então os síndicos eles faziam uma espécie de uma gestão própria, ou seja, ele coordenava todos os problemas ali, desde a parte do financeiro, trabalhista, impostos e etc. Depois foi se mantendo um formato diferente, as administradoras, com todo o seu profissionalismo, começou a integrar os condomínios. Hoje nós temos como regra um condomínio ter administradora. Sim. O condomínio que não tem já é uma grande exceção. Mas não só na parte da administração de condomínio, houve profissionalização também, inclusive na pessoa que está liderando o condomínio, o próprio síndico. Sim. Hoje a gente fala muito do síndico profissional, que muitos tem um certo probleminha acerca da palavra profissional ou não, a profissão de fato ela ainda não é regulamentada, na verdade nem reconhecida mas o importante quando nós falamos dessa figura desse síndico, é aquela pessoa que realmente ela está capacitada para aquilo, ela busca cursos, estudo, experiência, de fato ela faz algo de forma organizada, buscando aí obviamente ter uma remuneração, mas dando condição de o condomínio ter uma gestão um pouco melhor. Não que o morador não tenha essa condição, porque tem muitos síndicos orgânicos, aqueles moradores, que eles também agem como se profissionais fossem. Sim. Então tendo aí a soma da administradora de condomínio, com o síndico profissional e as outras profissões que cada vez mais têm sido intensificada dentro do condomínio, um exemplo, por exemplo, é a própria advocacia, Sim. porque hoje nós temos o quê? O condomínio como uma empresa. Então, ter a advocacia para dar o suporte também é muito importante e muito recomendado. Então, realmente, os problemas que nós tínhamos antigamente, hoje nós estamos tendo ele de forma diferente, mas numa forma da qual a gente consegue entender melhor, esclarecer melhor o direito e, com isso, os problemas eles tendem a diminuir. Nunca vai diminuir, Sim. de fato, mas a gente cada vez está vendo aí uma melhora. Isso tudo, obviamente, antes dessa pandemia que a gente está passando, né? Com certeza, e essa profissionalização é importantíssima, porque alguns condomínios são verdadeiras empresas gigantes, cidades assim, com milhares de pessoas morando, é muita gente, muitos funcionários e requer realmente essa profissionalização. Sr. Thiago, para a gente então entrar nessa questão aí da pandemia, que alvoroçou essas relações aí, né, entre condomínios, os moradores, né, os condôminos, a minha primeira pergunta a gente teve alguma alteração legal, alguma alteração na lei ou nos regimentos para modificar essas relações internas do condomínio? Ou tudo foi feito baseado no bom senso e naquelas regulamentações que eram expedidas por prefeituras e governos estaduais? Inicialmente se iniciou uma tomada de decisão por parte dos próprios síndicos. Até então, até por exemplo junho, nós não tínhamos uma lei que regulamentasse de forma a dizer se pode ou não o fechamento, como que vai ser o procedimento de assembleia. Existiram alguns projetos que trabalharam em cima disso, mas realmente aí tivemos um protagonista nesse mercado todo, que foi o síndico, que muitas das vezes amparado até pelo próprio departamento jurídico, quando não pela própria administradora, de fato deu início tomando a decisão de que
iniciou-se um fechamento das áreas, porque nós estávamos tendo reflexo do que nós temos aqui fora. Sim. Fora do condomínio nós tínhamos que fechamento, uma certa sensação de desespero, tudo muito novo. Então os síndicos em si eles passaram a ter esse fechamento. No começo se discutia muito, mas poderia ou não ter fechado? E a grande questão é, poderia ou não ter fechado sozinho, decidindo sozinho à frente de todos os condôminos? Então, inicialmente, tomou-se essa decisão, até com base no próprio Código Civil, no artigo 1348, onde diz que o síndico ele é um representante dos demais condôminos e a ele cabe o cuidado em relação à saúde dos demais condôminos. Então, ele acabou tomando essa providência de forma bastante acertada. Mas, posteriormente, tivemos diversos decretos, diversas leis, decretos de estado de calamidade, tudo que fez com que o panorama mostrasse que o fechamento era o caminho mais correto inicialmente. De fato, depois a gente começou a ter um outro momento e desde março para cá a gente vem tendo cada realidade analisada a cada dia, como se fosse o pessoal da medicina. Agora é o momento de tomar essa decisão, agora é o momento de tomar essa decisão e nos condomínios não foi diferente, desde o fechamento até um pensamento de reabertura. Mas nós tivemos uma lei muito importante, que é a 14.010, uma lei federal, que embora existia um veto presencial que tratou exatamente sobre o fechamento ou não das áreas comuns, tivemos uma lei importante porque falou, por exemplo, e deu possibilidade de uma assembleia virtual, que aí veio como um caminho diferente, porque os síndicos, para decidir, eles precisam de assembleia, e muitas das vezes não estavam tendo essa segurança jurídica. Com certeza. A gente vai falar bastante sobre essa questão da assembleia, que ela apareceu num segundo momento, porque a princípio achou que era, todo mundo, né, imaginou que seria um tempo curto, né? Você ali 10 dias, 15 dias, 2 semaninhas fechado, daqui a pouco volta ao normal, mas tudo foi se estendendo, nós estamos aí, já até perdi a conta já dessa quarentena aí, e isso tem causado muito problema. Doutor Tiago, quero deixar um detalhe registrado aqui para quem nos assiste. O Brasil é um país continental e por conta dessa pandemia isso ficou mais destacado ainda. Nós temos diversas realidades. De repente a pessoa que está nos assistindo no município dela, no estado dela, a situação está um pouco diferente daquilo que está acontecendo aqui em São Paulo. Então nós vamos passear entre essa legislação federal, que o doutor citou aqui, mas obviamente a gente sabe que cada município, cada estado tem a sua regulamentação também e de repente algo que o doutor comentar na sua cidade, no seu estado, não sirva. Isso é um detalhe importante, né? Sim, é até um destaque muito importante qual você faz, Zeca, porque teve alguns municípios que eles, ao decretar, eles entraram inclusive na questão falando sobre condomínios. Como que seria a área comum, a área de lazer daquele condomínio? Poderia ou não ter algum tipo de limitação? E na verdade tudo surge uma grande dúvida, porque nós poderíamos pensar, isso é uma discussão que foi levada à frente, de que será que o município tem poder de ter um decreto que envolva ou que mexa na área comum, ou seja, na área privada dos condôminos, também é uma discussão a ser trazida, a ser levantada. Mas, de fato, nós temos aí diversos microcidades aqui dentro. É um país, de fato, continental e, de fato, alguns lugares que passaram por pandemia, ou melhor, passaram por um fechamento mais severo, outros não. Mas fato é que passamos, de modo geral, por um momento de um fechamento e agora parece que tende a uma reabertura. Isso de modo geral, mas realmente tivemos aí alguns pontos a ser destacados aí como exceção em cada localidade. Muito bom. Doutor Tiago, vamos começar falando dessa questão da relação das áreas comuns, que eu acho que foi, não sei se o grande problema, mas apareceu uma grande dificuldade, porque assim, no momento que todo mundo se trancou em casa, as famílias imaginavam utilizar essas áreas comuns para alguma recreação com as crianças que também estavam trancadas dentro de casa. Então, quadra, playground, piscinas, academias, salão de festa, áreas de circulação de convívio ali comum do condomínio, às vezes uma sala e tudo foi fechado. Como é que está esse procedimento agora, já para uma reabertura? Como é que os condomínios têm trabalhado de maneira geral, de repente algum revezamento? Como é que isso tem funcionado dentro dos condomínios? De fato, vamos dizer assim, como bem disse, no comecinho nós pensávamos que dura 10 dias, 20 dias, até que passou um mês, passou 2 meses e as pessoas que já estavam fazendo tudo dentro de casa, os conflitos começaram a aumentar. Por quê? Nós tínhamos como regra a criança dentro de casa no dia a dia.
de repente a mãe dentro de casa ou o pai cuidando da criança, mas nós não tínhamos como regra a pessoa trabalhando dentro de casa. E aí começou um conflito muito grande, porque enquanto os pais estavam trabalhando, as crianças estavam não só estudando, mas também estudando, brincando, e dado o fato de ficar em casa, é comum que tenha o barulho, o excesso, e nós começamos a viver algo que nós não vivíamos antes, que foi realmente a instauração de um home office generalizado. Ou seja, nós tínhamos o home office antes como um problema pequeno dentro dos condomínios, sim, mas que agora se instaurou. E como que a gente resolve? Os conflitos começaram engrandecer cada vez mais. Aí tinha a questão também das próprias mudanças, que muitas das vezes era necessário, ou até mesmo obras dentro do condomínio, que aí começou a parar as obras. Mas como que se deu isso daí? Esse fechamento no início, obviamente natural, todas as pessoas estavam bastante tranquilas, chegaram a um determinado ponto, quando começou aí o fechamento das áreas comuns, ou seja, das áreas de lazer em si, desde a quadra até o fitness, a piscina, etc. Num primeiro momento, todo mundo aguenta, é bem tranquilo, mas num segundo momento, começou ali a surtir o quê? Um certo desespero de cada pessoa. Porque muitas das vezes, embora a recomendação estava fique em casa, o condomínio é a casa dos condôminos, o condomínio como um todo. E tem condomínio, por exemplo, que tem área de lazer, área de Cooper. Então vamos imaginar o seguinte, enquanto a recomendação estava fique em casa, para outros existia até a recomendação médica de tome sol, o banho de sol é importante. Ou seja, nós tínhamos uma quadra, por exemplo, de tênis, onde nós imaginávamos que poderia ir duas pessoas da mesma família e não ia ter nenhum tipo de contaminação. Então realmente começou a gerar esse transtorno dentro dos condomínios. E com a abertura que veio acontecendo de fora para dentro, ou seja, do governo, das cidades, chegou num determinado ponto que já não era mais possível o síndico manter um fechamento. Então daí começa uma reabertura, mas essa reabertura que a gente sempre fala e a gente de vez em quando defende, é o que? Uma reabertura muito racional. Nós temos que imaginar o quê? Uma reabertura com segurança, uma reabertura com os cuidados que são necessários, e aí cada área de lazer com o seu cuidado necessário, principalmente contando aí no ponto da quantidade de pessoa que pode utilizar. Porque não adianta a gente abrir e deixar lotar um ambiente. Se o objetivo não é aglomerar, então não adiantaria. Então cada área foi tendo aí o seu cuidado, mas a base desse cuidado foi limite de pessoas, higienização, tanto por parte do condomínio de forma mais assídua, como por responsabilidade do próprio condômino em fazer a higienização e utilização de máscara, obviamente. Doutor Tiago, nesse momento, cada condomínio pode colocar as suas regras e a sua norma de maneiras diferentes? E eu faço essa pergunta porque a gente tem, obviamente, realidades diferentes. Existem condomínios onde você tem ali 6, 7, 8, 10 torres. Pode ter condomínio que tem uma torre só, poucos moradores. Cada um pode analisar a sua situação de maneira individual, e eu falo isso porque, de repente, num condomínio é possível até fazer um rodízio da quadra, com horários distintos para cada apartamento. Em outros não vai dar, se fizer um rodízio, cada um vai uma vez por mês só. Cada um pode analisar o seu caso e colocar suas normas de maneira individual? De modo geral, sim. Tá. A regra geral é que cada condomínio faz a sua utilização. Aqui em São Paulo, por exemplo, através de uma consulta que foi feita ao prefeito, porque começaram a falar sobre reabertura. E todo mundo estava esperando assim, não, mas qual que vai ser a norma que vai ter para o condomínio? Mas daí eu acho que já parte um erro. Por quê? Não existiu norma que impôs o fechamento, que chegou lá e falou, não, vocês têm que fechar. Então a gente não tem que aguardar uma norma que vai vir e vai falar, agora está liberado. Tá, pode abrir. Dentro do condomínio, as regras competem a quem? Ao síndico junto com a assembleia. Então aqui em São Paulo, por exemplo, numa consulta feita, a prefeitura ela deixou bem claro, não, em condomínio quem resolve o problema é o síndico junto com a assembleia, ou seja, uma responsabilidade ainda maior para os condomínios. Mas é muito importante que tenha feito dessa forma, porque como você disse, Zeca, a gente tem condomínios que são cidades. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem condomínio de 3.000 unidades. Sim. Ou seja, são praticamente que 12, 15 mil pessoas subindo e descendo todos os dias, com receita ordinária de praticamente 1,2 milhão por mês, 300 funcionários. E tem condomínios, por exemplo, de 5 unidades. Tem condomínios, por exemplo, que a área de lazer
ela tem mais áreas de lazer do que números de apartamento. Sim. Ou seja, se nós distribuirmos, cada família vai para uma área de lazer, ainda sobra área de lazer. Ou seja, isso mostra que, desde o começo, não necessariamente tinha que ocorrer o fechamento de forma, vamos dizer assim, generalizada. Cada condomínio uma situação. E os condomínios tiveram muitos que se organizaram com o modo do rodízio, com limitação de pessoa, em que não precisou fazer os fechamentos. Tomaram os cuidados que eram necessários. Obviamente que condomínios muito menores, com áreas de lazer bem maiores, mas a gente tem que observar o que? A gente não precisa de uma lei que venha nos dar a possibilidade de abrir. Essa regulamentação, ela parte, obviamente, que do condomínio através de assembleia. E tem sido muito consultado os condôminos nos dias, através até mesmo dos meios de tecnologia. Então, o síndico, para tomar uma decisão, ele acaba, em vez de tomar a decisão sozinho, ele acaba consultando. E hoje tem diversas ferramentas aí da qual a gente, pelo menos, pode ter um norte. Sim. Qual que é o caminho que eu vou tomar? Será que eu estou sozinho nessa decisão ou será que os condôminos me apoiam? E aí entra redes sociais, grupo de WhatsApp e etc. Sim, são várias ferramentas que acabam auxiliando. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão do uso do elevador também, doutor Thiago, porque muita polêmica gerou nesse sentido. Em algumas notícias, inclusive, de moradores que testaram positivo, né, para o novo coronavírus e que outros moradores queriam impedir o uso dos elevadores, inclusive, desses condôminos que estavam infectados com a Covid-19. Tem alguma regulamentação para isso também? Ou aí cada condomínio tinha que determinar e observar o funcionamento? Lembrando novamente que aí também tem várias realidades, né? Tem condomínio que tem um elevador para cada apartamento. Exatamente. Agora tem outros que tem um elevador para todo mundo, então tem muita dificuldade mesmo. Como é que isso funcionou aí, o uso do elevador? Perfeito. A regra geral, que vamos dizer assim, ela praticamente que viralizou foi o quê? Que a utilização do elevador, ela se daria por uma única pessoa ou mais do que uma pessoa, desde que seja da mesma família. Então virou praticamente como uma regra de etiqueta. Hoje em dia a gente chega num condomínio, você percebe que você chamou o elevador, tem uma pessoa dentro, você fica constrangido de entrar e a pessoa que está lá dentro, ela não fica nem um pouco feliz se você entrar. E muitos até saem do elevador. Então eu acho que entendendo, e a sociedade, principalmente aqui em São Paulo, mas tenho certeza que no Brasil inteiro, entenderam a gravidade da doença. A gente sabe que a gente está lidando com algo sério, mas o objetivo foi o quê? O que nós percebemos? Que as pessoas realmente elas perceberam a gravidade e começaram realmente a obedecer às regras. Então não precisou que tivesse uma assembleia que definisse esse tipo de norma. Esse tipo de norma ele praticamente foi viralizado entre os diversos institutos voltados à área de condomínio. Por exemplo, tem associações hoje em dia que trabalham essa área. A Abrasconde, por exemplo, muito divulgou falando sobre a importância de ter as regras, de obedecer às regras, e muitos condomínios simplesmente adotaram, e os condôminos também. Então essa regra ela não foi algo que foi imposto, mas sim, as pessoas que não obedeciam certamente aí eram chamadas a atenção através de uma advertência, mas em última instância esse tipo de norma, ainda que a pessoa não venha obedecer, juridicamente fica muito difícil a gente cobrar, porque para a gente entrar na justiça e conseguir uma efetividade, a gente precisa de base legal. E essa base, de fato, ela não existe, essa norma de forma clara, entendeu? Mas é muito importante que nós todos, de uma forma muito ampla, obedeçam esse tipo de norma. Doutor Thiago, eu quero ver o doutor sair dessa enrascada aqui, porque essa virou uma polêmica fora dos condomínios, que é o uso da máscara. E o doutor já disse na sua fala aqui que muitos moradores têm a área social do condomínio como sua casa também. A quadra, o parque, a área de Cooper, dependendo do condomínio, como uma extensão da sua casa. Como é que funciona o uso da máscara dentro dessas áreas comuns? Lembrando que dentro de casa, aí cada um é responsável, se não vai usar, e cada um vai se virar. Mas saiu da porta é área comum. E aí, como é que isso funcionou dentro dos condomínios? Em relação a isso, teve uma polêmica muito grande. Na verdade, fica uma crítica aqui, mais construtiva sempre, de que, infelizmente, o nosso legislativo ou o nosso próprio executivo, quando resolve legislar através de decretos, eles não têm o olhar da forma como deveria ter aos condomínios. Hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, há quem dizem aí que 50% da população ou mora ou trabalha em condomínio.
Então a gente está falando de uma população muito grande, Sim, pessoas que estão gente. todos os dias convivendo, subindo e descendo. As normas deveriam ser muito mais claras para o condomínio. Por exemplo, aqui a discussão em São Paulo, e aí a gente diz um estado como um todo, a norma ela não veio clara ao ponto de entendermos que dentro do condomínio, dentro das áreas de lazer, dentro das áreas comuns teria essa proibição. O texto, por exemplo, ele veio dizendo o seguinte, que a utilização das máscaras ela é obrigatória nas áreas públicas ou de acesso ao público. Agora, condomínio não é uma área pública e nem de acesso ao público. É totalmente ali privado a área. Então, o melhor texto, e na verdade o texto que se utiliza para recomendar ou para enquadrar o condomínio seria dizer o seguinte, é numa área pública ou privada de utilização coletiva. Esse seria o enquadramento correto. Se nós tivéssemos isso dessa forma tão clara, nós enquadraríamos automaticamente todos os condomínios, mas não foi o que aconteceu. E aí gera dúvida. E o que nós não podemos ter nesse momento é dúvida. Claro. Principalmente em relação à própria máscara, que parece ser algo, um senso comum de que nos protege. Então, não constou isso do decreto, mas no próprio site do governo, naqueles perguntas e respostas, tinha lá uma pergunta específica, criada obviamente pelo governo, com uma resposta elaborada por eles, dizendo, nas áreas comuns do condomínio, pode ter uma fiscalização e ter uma aplicação de uma multa? E a resposta vinha dizendo, sim, nas áreas comuns do condomínio, se houver uma fiscalização e perceber que as pessoas não estão utilizando as máscaras, caberia sim uma multa. Então, perceba, o texto legal não veio de forma clara, mas o que resolveu o nosso problema, até para a gente conseguir, entre aspas, vender essa ideia, foi num site de perguntas e respostas. Agora, um site de perguntas e respostas ela não é fundamentação legal. A fundamentação é o decreto. Então, lá na justiça a gente pode ter problema. Mas, pelo menos, serviu ainda aqui no texto para a gente poder conseguir cada vez mais difundir essa informação e mostrar a importância da utilização das máscaras. Então, aí a gente percebe, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, uma grande polêmica acerca disso, que é algo que é trivial, algo que deveria ser resolvido de forma muito simples. Então, a falta do cuidado no legislar, ainda que o Poder Executivo, quando se usa do decreto, a técnica do texto, faltou aí o cuidado, e se não tivesse faltado, certamente a gente não teria isso como uma polêmica. Com certeza, e isso atrapalha demais o serviço daqueles profissionais que a gente está falando aqui, do síndico, das operadoras ali, tudo, porque acaba não tendo esse problema e às vezes o morador vai reclamar e muitas vezes, como o doutor Thiago falou, dando um problema judicial aí, onde a discussão pode ser muito grande. Áreas comuns ainda, doutor, mas eu quero falar agora normalmente daquelas áreas mais relacionadas às festas, né, às aglomerações. Como é que está funcionando? Salão de festa, aquela churrasqueira comum do prédio, liberadas, fechadas, prevalece o bom senso de não realizar festas ainda? Como é que isso tem funcionado? No tocante a essa questão, como a gente tem diversos decretos que envolvem a impossibilidade da aglomeração, e aí, por envolver aglomeração, a gente tem certeza que num salão de festa, certamente envolveria aglomeração. Mas como tudo nessa vida causa dúvida, a gente pode também criar uma situação hipotética aqui para a gente saber se a gente aplicaria ou não ao salão de festa. Então vamos imaginar, de repente, uma família que da mesma forma como ela poderia se reunir dentro do apartamento dela, em de repente 6, 7 pessoas, elas querem algo um pouco mais tranquilo, um pouco mais aberto, com um espaço maior, e de repente em condomínios onde o salão de festa é pequeno, será que eles não poderiam alugar esse salão de festa para a utilização da própria família? Ou seja, realmente algumas coisas no direito ela causam alguns impactos e algumas dúvidas. Mas de modo geral, tem sido cada vez mais recomendável que a utilização do salão de festas, ela desde o início está bloqueada e até nos dias atuais, ainda que nós estamos trabalhando uma questão de reabertura, a maioria dos condomínios ainda não liberou a locação do salão de festa. E eu acredito que ainda vai durar um pouquinho de tempo. Vai esperar um pouquinho mais ainda, né? Exatamente. Então, já que o doutor falou de uma situação hipotética, vamos pensar aqui uma outra situação, então. E aqui em São Paulo, como em outros lugares do país também, é muito comum, está muito na moda. As construtoras têm usado muito aquela famosa varanda gourmet. Uma churrasqueira, uma área ali de cozinha, para o pessoal poder confraternizar. Então, essa família aí de 7 pessoas que já moram nesse apartamento, convidaram outros familiares para fazer uma visita.
Vem aqui, já está mais calmo, já pode. Aí vem o primo, vem a tia, vem o amigo, vem o colega, juntou ali umas 15, 20 pessoas. Como é que vai funcionar isso? Pode fazer dentro do apartamento essa festa? A situação que você me coloca, né, Zé? Que é tão difícil essas perguntas para a gente no dia a dia resolver. Mas eu acredito que com o veto do presidente Bolsonaro, ele nos ajudou bastante a entender essa situação. Por quê? Um dos artigos da Lei 14.010, o artigo 11, ela falava exatamente sobre o poder do síndico em regulamentar, ou digo, fechar ou manter aberto as áreas comuns. Só que tinha um outro inciso também que falava das áreas privadas, ou seja, a unidade autônoma do condomínio. Nesse momento, houve o que por parte do presidente? Um veto. E o veto era exatamente porque no texto constava o seguinte, que não poderia existir o poder do síndico de tirar o direito do condômino em se reunir ou de receber pessoas dentro da sua casa, porque o texto falava de reuniões ou festividades. Ainda que nós não imaginamos uma festividade, mas de repente se eu tenho 7 pessoas na minha casa e eu resolvo chamar mais 7, e aí a gente pode imaginar que tem apartamento de todo tamanho. Sim, sim. Vamos imaginar um apartamento grande que comporta de fato 7. Onde comporta 7, comporta outros 7. Se nós tivéssemos esse texto aprovado, o síndico poderia chegar lá na hora e falar, não, você não vai subir. E aí, por mexer no direito de propriedade, que é algo muito importante e muito defendido dentro do nosso direito brasileiro, houve um veto do presidente. Acredito que de forma acertada, mas ainda assim a gente acaba tendo essa questão. Mas então pode? Aí eu acho que vai muito do bom senso. A gente sabe que se nós estivermos diante de aglomerações, não precisa de uma lei que dê o poder ao síndico ou que jogue a responsabilidade ao síndico. Hoje, qualquer um de nós pode chamar as autoridades policiais ou sanitárias para que uma aglomeração seja desfeita. Então, nesse momento, eu acho que é muito bom senso. Eu acho que nós temos que imaginar que eu não posso ter uma aglomeração onde vive 7, onde convive 7, de eu imaginar de 20, 30 pessoas. Sim. Mas eu também não posso impedir a pessoa de receber mais 7 pessoas com os cuidados que são necessários, porque ali é a propriedade privada de cada um. Não é fácil, não. É polêmica mesmo. Vamos atender uma ligação? Tem um telespectador na linha, quem vai falar com a gente é o Luiz, ele fala de Chapecó, Santa Catarina. Luiz, uma ótima tarde para o amigo, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Consegue me ouvir corretamente, Luiz? Consigo sim, perfeitamente. Muito bom, Luiz. Olha só, o doutor Tiago também já te escuta. Fica à vontade para fazer a sua pergunta, por favor. Boa tarde. A minha pergunta seria uma e 2 perguntas. Claro, A primeira seria quanto ao uso da máscara, que o doutor ali colocou, né, bem corretamente, colocou o pé fora do apartamento, dentro do prédio, uso máscara. Aqui onde eu moro, eu já vi alguns moradores sem máscara, correto? E a minha outra dúvida é a respeito nos finais de semana. Não são todos, mas alguns moradores recebem visitas, parentes, né? E até às vezes mais tarde, né? 1h da manhã, a gente vê, porque temos sistema de câmera, a gente vê. A questão é essa, será que há assim, proibir eu não sei se pode, né? Mas uma limitação, né? Porque a gente, né? É um prédio, embaixo tem uma loja, tem serviço de teleentrega, né? Pessoal que vem no prédio. Então, aquele entra e sai. Então, a gente, como tem família, né, como todos, temos que preservar. A minha dúvida é essa. Saiu do apartamento, usa máscara, né, e quanto à visitação no final de semana, né? Se isso aí pode, não pode, as pessoas têm que ter um acordo, né? Sim. Conforme a ata do condomínio. Muito bom, Luiz, pela sua pergunta, pela sua participação. A gente comentou, né, doutor, inclusive um pouquinho antes da participação do Luiz sobre o tema. Mas eu acho que o importante do que ele fala é famílias que obedecem por N motivos, né? Por medo, receio, por grupo de risco em casa, tem várias coisas. E pessoas que estão no mesmo lugar e que não respeitam nada. Esse dilema é enorme, é gigante e não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar. É um pepino enorme para o síndico poder arrumar. Coitado do síndico, porque
tem que agradar todo mundo. Como é que ele vai fazer? Realmente, é uma situação muito delicada, Luiz. Muito obrigado pela sua pergunta. De fato, realmente tem sido esses dois temas aí os mais discutíveis nos dias atuais. A questão da máscara em si, de estado para estado, existe uma legislação. Então, no seu estado, certamente, como na maioria dos estados, a gente tem a máscara como uma obrigação. Então, a falta da utilização da máscara dentro do condomínio, sim, ela pode acarretar, inclusive, uma multa ao condomínio. Então, ao síndico cabe a fiscalização da utilização. Nós sempre dizemos o seguinte, é muito importante não ir daquela forma de eu já vou sair multando, porque é muito importante que tenha uma advertência, é importante que tenha os comunicados anteriores, sabe aquela coisa de política pública? Vamos fazer as pessoas entenderem, é muito melhor as pessoas entenderem a regra para depois de assimilado cumprir, isso é muito importante. No tocante ao ponto que o Luiz destaca, no recebimento de visitas, finais de semanas e etc., eu acho também, Luiz, que realmente é o ponto do bom senso. Nós estamos num momento que a gente precisa de muito bom senso e a gente precisa de empatia. Enquanto muitas das vezes nós temos a nossa família sem nenhum tipo de problema, o nosso vizinho de porta com porta pode estar de repente acometido da doença e de repente numa situação muito grave no hospital. Então, eu acho que o momento é de respeito, o momento é de a gente conseguir cumprir as normas. Agora, de fato, se nós estivermos diante de condôminos, aqueles tipo petulantes, que não vou cumprir porque não vou cumprir, aí eu acredito que nós temos que tratar de acordo com o Código Civil prevê. O Código Civil prevê o seguinte, que qualquer condômino que de algum modo ele vai contra o sossego dos demais condôminos, a saúde ou a segurança dos demais condôminos, a ele cabe uma advertência e na reincidência a aplicação de uma multa. Aí o síndico vai ter que ser, não digo enérgico, mas eu digo que de cumprir as normas, porque também é uma responsabilidade do síndico e compete a ele pelo próprio Código Civil fazer cumprir as normas do condomínio, no caso em extremo, entrar com ação se for necessário. Então, acho que é muito importante a gente tentar obedecer de forma bastante amigável, porque a gente gosta, porque a gente quer o melhor para o nosso condomínio, mas em casos em que não há possibilidade, o condomínio precisa tomar uma atitude. Com certeza. Bom senso e empatia, palavras-chave que muito bem o Dr. Thiago citou aqui e que a lei não ensina, viu? Isso parte de cada um, tá bom? Exatamente isso, esse bom senso, empatia, entender o outro. Acho que é um momento que a gente pode, se não fazia antes, começar a fazer. Nós vamos precisar fazer uma pausa no nosso bate-papo. Tá incrível, né? Passou muito rápido, tem mais de meia hora que nós estamos falando sobre condomínio aqui e nem parece. No próximo bloco a gente ainda vai falar sobre reformas nos apartamentos, sobre a entrada de prestadores de serviço, como isso funciona, como estão as assembleias, como é que está funcionando isso. Já tem muito assunto e tem a sua participação, é claro. Código 11 3337 5886 pelo telefone ou, se você preferir, pelo meu perfil lá no Instagram, o @zeca_pereira. São 2 minutinhos, elabora a sua pergunta e manda. Consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com Consulta ao Doutor, depois de um intervalo rapidinho, acho que já deu para recuperar o fôlego aí da confusão dos condomínios durante essa quarentena, essa pandemia. Hoje nós estamos falando sobre os direitos e os deveres do condômino, com relação a tudo isso de novo que tem acontecido no nosso mundo e como isso afetou as relações dentro do condomínio. Recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria o advogado, palestrante e consultor nessa área de condomínios, o Dr. Thiago Natali, que daqui a pouquinho nós vamos retomar o nosso bate-papo. Deixa eu só aproveitar esse comecinho de bloco aqui para reforçar com você, olha só, o nosso QR Code aqui, que é o passaporte que vai te levar lá para o nosso canal do YouTube e vale muito a pena você conferir essa ferramenta. Aproxima o seu celular com a câmera fotográfica habilitada, automaticamente você é direcionado para lá, chega no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para você então poder ser avisado e informado sempre que um novo vídeo for postado, tá? Lá no canal do YouTube você acompanha a nossa programação de maneira simultânea, além de poder assistir todas as nossas entrevistas, pois elas ficam lá armazenadas, tá bom?
normalmente com uma diferença de uma semana, tá certo? Então você viu uma entrevista, daqui uma semana ela já vai estar lá disponível direitinho para você poder assistir também, tá? E não é só do Consulta ao Doutor, não. Todos os programas aqui da HIT ficam lá à sua disposição para você assistir, rever, compartilhar, é muito bacana. Faça parte dessa comunidade lá no YouTube, tá bom? Doutor Tiago, vamos voltar aqui ao nosso bate-papo para entender um pouquinho dessa questão aí dos condomínios. Vamos falar dos prestadores de serviço. E aí a gente tem um leque muito grande de prestador de serviço, desde de funcionários, né, dos apartamentos, até aquelas questões que a gente já pincelou aqui de reforma que estavam acontecendo. Como é que está essa situação aí do prestador de serviço? Pode entrar, não pode entrar, alterou o horário, reduziu, parou? Como é que funciona isso? Então, da mesma forma como a gente falou do fechamento, ele seguiu meio que a ordem do fechamento. Passamos sim por um determinado período onde foi tudo bloqueado. Dentro do condomínio só poderia fazer aquilo que de fato era uma obra emergente, uma obra necessária, ou seja, estamos aí diante de um cano que acabou rompendo, então a gente precisa do prestador de serviço, ou diante até mesmo de uma pia, que muitas das vezes pode se romper, pode se quebrar, etc. E a pessoa que está em casa precisa no dia a dia, uma máquina de lavar que de repente teve algum problema, então a pessoa precisa. Então tudo aquilo que era necessário, tudo aquilo que era urgente, praticamente continuou uma rotina comum. Mas rotina comum sempre com os cuidados que são necessários. Ao receber o prestador de serviço, que ele esteja com máscara, que ele tenha uma certa limpeza lá desde o momento que ele passa, na subida do elevador, todos os cuidados que são necessários. Quando a gente começou a iniciar uma reabertura, até então nesse momento nós tínhamos então obras de apartamentos paradas, ou seja, muitas das vezes o condômino dependia para mudar para o apartamento, fazer uma obra que ao olhar dele ele não conseguiria morar sem. Só que ainda que para a comunidade não era emergencial ou necessário. Então, por exemplo, hoje quando a gente compra um apartamento, é comum na construtora você comprar e de repente ele vem com um piso que você quer substituir. Ele vem com revestimentos que você quer substituir. Então, até esse tipo de obra parou. Então, ainda que parecia ser necessário para a pessoa em si, para o condomínio, olhando de um modo geral, não tinha nada de urgente naquilo. Então, realmente aconteceu muito conflito. E esses conflitos foram parar no Poder Judiciário, através de muitos pedidos de liminares para, muitas das vezes, liberar o condomínio para que faça a obra, para o condomínio fazer a obra, ou muitas das vezes o próprio condomínio dizendo o seguinte: nós não podemos ficar numa forma de vulnerabilidade porque um condômino ele quer trazer aqui prestadores de serviço, onde vai ter aqui as pessoas subindo e descendo, obras, etc. Então realmente causou aí um conflito muito grande. A partir do momento que a gente passa, de um modo geral, no Brasil inteiro, por uma reabertura, naturalmente, aquela obra que nós anteriormente só conseguiríamos fazer a necessária, a gente começou a ultrapassar a questão do necessário e fazer aquilo que ficaria de forma mais, uma obra útil, por exemplo. E aí entrou as reformas. Só que ao mesmo tempo que a gente tratou da reforma que começou a ser feita, nós tínhamos condôminos, ou seja, pessoas no condomínio trabalhando dentro de casa. Porque embora começou a ter uma reabertura, não foram todos os serviços ou o comércio que foram abertos. Então aí começou o conflito dos condôminos que estavam trabalhando, até mesmo das crianças que estavam estudando online e a obra que ficava o dia inteiro batendo. Então, realmente, aí bastante conflito mais em condomínio. Mas, ao mesmo tempo, a necessidade da pessoa que precisa modificar, precisa morar. Muitas das vezes nós passamos, e isso nunca parou, por pessoas que o contrato de locação venceu. Muitas das vezes a pessoa que o bem, o apartamento foi entregue. Então, realmente, trabalhar todos esses pontos e tentar achar um caminho que fosse bom a todos, bate naquele ponto de novo de muita empatia. E a empatia nesse momento é importante porque muitas das vezes nós em casa, a gente não aceita ouvir nenhum tipo de barulho. Só que tem uma pessoa que precisa mudar. Então realmente aí a gente passou por bastante conflito. Muitos pararam no judiciário, foram resolvidos, mas de um modo geral agora a tendência cada vez tem sido mais a abertura e as obras voltaram, com todos esses cuidados aí que a gente falou que era necessário aos prestadores de serviço. Deixa eu até compartilhar uma experiência aqui. Eu conheci um caso onde a pessoa
pronta para mudar, né? Ia fazer aquelas reformas ali e no meio da quarentena e da pandemia o contrato de locação venceu e ele não tinha arrumado o apartamento que ele ia entrar. E aí precisou pedir socorro para a família porque não tinha para onde ir. Não dava mais para renovar o contrato, já não queria e tal, aquela confusão. E o condomínio fechado para receber essas reformas e eram reformas para uma mudança, né? Ainda que a pessoa pudesse entrar lá, não dá para fazer reforma dentro. Quem já fez reforma sabe como é que é péssimo. E aí entra outro detalhe que o doutor comentou desse convívio ali no condomínio, porque a pessoa que saía cedo e voltava à noite, ele começou a conviver com tudo aquilo que acontecia no condomínio e às vezes tudo isso que a gente está falando, de reforma, de alguém que aproveitou ali, de repente pegou férias, né? Muitas empresas deram férias. O cara aproveitou para pintar, para reformar, para arrumar alguma coisinha. E essa relação azedou de um jeito inacreditável, porque um queria paz para trabalhar e o outro queria aproveitar para reformar. E aí foi difícil chegar num acordo. E aí cada condomínio tem que arrumar o seu acordo para colocar dentro das suas regras, né? Exatamente. O que a gente tem orientado muito é que, na medida do possível, tente, de alguma forma, conceder ou dar abertura para o máximo de reforma possível. Porque a gente sabe da necessidade. Então, diante de um condômino que reclamou, seja por conta do barulho, fica mais fácil resolver, porque é um barulho. Agora, tinha muitas reclamações voltadas ao quê? À vulnerabilidade. As pessoas imaginavam da seguinte forma: um estranho entrando dentro do condomínio, sim, que não conhece as regras do dia a dia, pode pode deixar algo totalmente, sim, vulnerável. Aumentar o risco. Então, sim, aumentaria o risco. Então, os problemas, muitas vezes, eles se deram pelo barulho, mas também pelo risco de ser contaminado. Mas isso aí, realmente, a gente tem cada vez mais percebido que as coisas foram se encaixando também. Com essa reabertura, chegou um momento que já não foi mais possível fazer esse tipo de proibição. Nós percebemos também algumas proibições que abusaram um pouco também. Por exemplo, falar sobre uma reforma é uma situação. Agora, falar sobre querer proibir uma mudança é outra totalmente diferente. Até envolvendo aí questão do direito de ir e vir. Calma aí, eu tenho direito, eu preciso sair desse apartamento, eu vou pagar uma multa, sim, se eu não sair. Então, o que tem sido muito recomendado também é tente permitir, com os cuidados que são necessários, limitação de pessoas fazendo obra. Por exemplo, por que a gente vai colocar 10 pessoas fazendo uma obra num apartamento? Que tal a gente colocar 2? Que tal a gente organizar, a gente flexibilizar o tempo, diminuir um pouquinho? Então, eu acho que aos poucos as coisas foram entrando no lugar, até porque não tinha outra solução, não tínhamos outra saída, então as coisas acabaram se encaixando. Mas realmente tivemos muitos problemas aí na justiça e aí tiveram decisões para os dois lados. Não tem muito certo e o errado nesse caminho. A gente percebeu algumas decisões de tribunais que de fato defenderam essa questão e essa vulnerabilidade, na maioria das vezes. Mas também nós tivemos outras questões de que houve a liberação. Como é que ficou o caso daquelas diarista, faxineira? Como é que funcionou? Também está liberado? Já pode voltar? Eu vi muitos relatos também de casas que ou dispensaram, né, os serviços, ou ainda em alguns casos onde a pessoa ficava dentro de casa do apartamento para não sair mais. Como é que ficou essa questão aí? Então, daí um outro abuso. Teve pessoas que falaram o seguinte: não, a empregada doméstico, a diarista, não vai mais poder ter acesso ao prédio. Ou muitas das vezes até a própria babá. Agora, sim, como que a pessoa que cuida da criança, a cuidadora, ou muitas vezes o cuidador do idoso. O idoso, sim. Porque a gente chegou ao ponto, alguns condomínios falaram: não, aqui não entra mais prestador de serviço. E colocou como se fosse de forma generalizada. Mas calma, sim, aí, tem pessoas ali que dependem do cuidado de outras. Sim, aquele serviço de fisioterapia home care ou de médico mesmo. Exatamente. Então aí chegou-se num determinado ponto que não é sair proibindo de forma generalizada. Ali teria que ter o quê? Um estudo. Quem são essas pessoas que estão tendo acesso ao condomínio? Mas toda decisão que envolvia retirada de cuidador, até mesmo de babá, de doméstico, ou seja, tudo isso aí tem encaminhado aí para um abuso desse poder. E isso já tem sido, entre aspas, nos próprios tribunais remediados e não tem continuado. Mas os próprios condomínios, os próprios condôminos em si, e os próprios síndicos, que muitas das vezes também têm lá
seja a babá, o cuidador e etc., eles começaram a perceber que o caminho de sair proibindo tudo de forma absoluta não era o mais recomendável. E assim acabou se ajustando também. Mas o importante daqui, a mensagem que a gente deixa, não é que a gente pode sair proibindo tudo de forma totalmente aleatória. Tem que ter um certo cuidado, ter uma razoabilidade nessa norma a ser aplicada. Sim, todas essas informações aí também. Vamos falar de um assunto delicado aí também, que é a questão das assembleias. De maneira geral, quando o condômino vê ali uma convocação para a assembleia, a tendência dele é não dar valor para aquilo. Mas tem uma série de questões legais que precisam ser tratadas nessa assembleia. Aprovação de contas, eleição de síndico e outros detalhes da vida do condomínio que são tratados na assembleia. Como é que está funcionando isso, já que a gente não pode ter reunião presencial aí? Como é que os condomínios estão achando saída para esses detalhes e que são detalhes fundamentais? Inclusive, se não tiver uma aprovação de conta, tem problemas legais que vão aparecer para o condomínio por conta disso. Exatamente. Na verdade, mais do que nunca, nesse momento de pandemia, a gente percebeu da importância de nós escolhermos um bom representante, escolhermos um síndico que, de fato, ele está conectado com os problemas do condomínio. Dado o fato de que esse poder que foi dado ao síndico, até mesmo de fechamento de área comum, de abertura, ou seja, ele virou praticamente que ele vamos dizer assim, ele realmente tem um poder muito grande. Sim. Então, os próprios condôminos, eles perceberam o quê? Olha a importância do cargo do síndico. Daí a nossa importância de participação em assembleia. Então, essa importância que a gente sempre falou, mas que nas assembleias presenciais sempre teve pouquíssimas pessoas, as pessoas percebendo agora quiseram participar mais. Sim. E nesse momento ficou muito delicada a situação, porque se nós temos decreto que proíbe aglomeração, ou seja, nós não podemos fazer as assembleias presenciais físicas, como que nós ficamos se até então, isso ali nas margens de março, abril, maio, onde a gente não tinha possibilidade de fazer uma assembleia presencial, mas nós não tínhamos uma segurança jurídica de uma assembleia virtual, porque a assembleia virtual, a lei 14.010, ela veio mais ou menos ali dia 10, dia 12 de junho e aprovou. Então, dali em diante, a gente passou a ter segurança. Só que esse período aí anterior a essa data, a gente tinha uma certa insegurança se nós poderíamos ou não fazer. Fato é que hoje está de que forma? Com a lei que é federal, todos os condomínios que necessitar pode fazer uma assembleia virtual. O texto ele vem dizendo o seguinte, que o texto legal, que a ideia é que as assembleias emergenciais sejam chamadas no caráter e na forma virtual. Ou seja, ele já deixa uma mensagem de que não seria qualquer assembleia. Seria algo ali importante para a gente tratar. Ao mesmo tempo, existe um momento que diz o seguinte lá desse texto, que as assembleias virtuais, os votos, serão tidos como se presenciais fossem, que é exatamente o que a gente precisa para resolver a situação. Sim. Nesse momento, nós tivemos o quê? Diversas pessoas, diversos condomínios, síndicos, fazendo assembleias, vamos dizer assim, de qualquer forma. Por exemplo, se cogitou, eu posso fazer uma assembleia via WhatsApp? Ou eu tenho que fazer uma assembleia que seja como se fosse com filmagem? Ela pode ser totalmente virtual ou tem que ter essa ideia da filmagem, a participação, a conversa e etc. Tem que ser por um software qualquer ou tem que ser um software específico. Fato é que existem muitas regras que envolvem o chamamento de uma assembleia e as regras para poder fazer acontecer a assembleia. Então existem empresas aí diversas especializadas em assembleias virtuais. Essas empresas elas conseguem através de um software dar inclusive a qualidade de um voto. Por exemplo, o voto da fração maior tem um peso maior, o voto da fração menor tem um peso menor. Como que vai ser esse momento entre pergunta e resposta? Então, precisa de ter cuidados, desde o chamamento, da elaboração até a divulgação. Mas a grande questão aí é que a possibilidade de assembleia virtual hoje ela existe. E ao mesmo tempo que a lei falava sobre a impossibilidade de fechamento de área comum, ele abria a possibilidade do quê? Cabe
a assembleia virtual. E nesse momento o síndico pode consultar os condôminos. Então já não há mais desculpa para não consultar. Embora existe o próprio parágrafo que diz o seguinte: na impossibilidade de uma assembleia virtual, os cargos de síndico, por exemplo, eles ficam estendidos até 30 de outubro. Tá. E aí entra aquele detalhe que a gente conversava anteriormente, antes de começar. Tem síndicos, por exemplo, que eles estão dizendo o seguinte: por qualquer motivo eles falam o seguinte: não, a gente não tem condição de fazer. Ou seja, não tem condição de fazer assembleia, então eu não faço e automaticamente meu cargo ficou até 30 de outubro. Que motivos são esses que eu posso falar que são reais para falar que eu não tenho a condição de uma assembleia? É nisso que a gente vai ter que passar a pensar no dia a dia. Com certeza. A gente vai falar mais sobre esses detalhes, mas vamos atender uma outra ligação. Sim. Quem vai falar com a gente agora é o Ivan, ele fala lá de Irajá, no Rio de Janeiro. Ivan, uma ótima tarde para o amigo. Seja muito bem-vindo ao nosso papo. Consegue me escutar corretamente aí, Ivan? Estou ouvindo corretamente como eu uso todos os dias. Muito bom, Ivan. Obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. Doutor Tiago também já te escuta. Fica à vontade para fazer a sua pergunta, por favor. Tudo bem. Eu quero saber, foi como eu falei com a nossa amiga aí, a respeito de uma obra no condomínio que vai ser interno e externo. Sendo que o externo vai pegar a parte externa do prédio, telhados, caixa d'água, e isso vai demandar, vamos supor, aparelhos, né? Andaimes, cordas, eu não sei, cabos de aço, e acontece um acidente. Então, minha pergunta a quem fica essa: de quem seria a responsabilidade? De nós do condomínio ou das empresas que prestam o serviço? Sendo que o condomínio não tem seguro. E vamos supor que a empresa também não tenha seguro. Como é que ficaria essa situação? Quem responderia isso? Entendi, Ivan. Obrigado, viu, pela sua pergunta, pela sua participação. Essas obras aí que o condomínio contrata, e como ele citou, às vezes até de fachada, né, de limpeza, de troca, de pintura, são várias as possibilidades. Como é que isso funciona, hein, doutor? Ótima pergunta, Ivan. É muito importante o quê? Todo contrato, quando o condomínio de fato vai precisar de uma obra, ele precisa ser feita uma análise. Lembra que nós falávamos no começo a importância do advogado dentro do condomínio, que o condomínio ele parece uma empresa, o condomínio está contratando todos os dias. E contratos, por exemplo, que envolvem pintura de fachada, o condomínio não precisa ser muito grande para ter um contrato aí de 800, 900 mil reais. Contratos mais caros ou até mais baratos, mas o importante é o seguinte: precisa ter resguardo e uma boa análise nesse contrato, apontando ali de quem são as responsabilidades no caso de acidente. Via de regra, uma empresa que trata aí de recuperação de fachada é uma empresa que ela já tem uma especialização no trabalho. Os funcionários eles têm que ter treinamentos, inclusive da ANR, que fala sobre trabalho em altura, tem que ter treinamento, e é mais do que isso. Esses funcionários têm que ter seguro, essa empresa tem que ter todos esses funcionários relacionados lá no seu contrato de trabalho e também tem que ter o seguro. Ou seja, de modo que se na eventualidade de acontecer um acidente, nós temos que inclusive pesquisar se essa empresa tem condição ou não no ato da contratação, inclusive qual que é o patrimônio dessa empresa. Diante de uma indenização que seja necessário pagar, de repente por um seguro que não vai ser quitado por algum motivo, será que essa empresa tem de fato condição de arcar com essa indenização? Daí a importância também de pesquisar nas juntas comerciais da empresa, saber quem são os sócios, saber a atividade, saber o capital social da empresa. Então, via de regra, Ivan, a responsabilidade é da empresa. Óbvio que vai estar amarrado com o seguro, que diante de um evento aí, de um fortuito, a gente vai ter o pagamento, mas sempre a responsabilidade da empresa. Em última instância, a responsabilidade poderia ser passada ao condomínio, mas na eventualidade de um seguro não efetuar um pagamento e de a empresa não ter capital para solver a indenização, aí o condomínio seria responsabilizado. Daí a importância de fazer um bom contrato e contratar uma empresa que seja aí realmente, que tenha uma solvência no mercado. Mais uma das séries, né, detalhes que só um profissional observa, né, que na hora que vai contratar aquela festa, mas esquece de um monte de coisa, e por isso que o doutor falou, é primordial você ter um advogado por perto para ajudar, ou, né, a própria administradora, o síndico profissional, isso é fundamental. Nós vamos precisar fazer mais um intervalo, mais um break bem rapidinho no nosso bate-papo, é o nosso último intervalo, aproveita para mandar a sua pergunta, são 2 minutinhos.
Dr. Tiago ainda vai falar como ficam as taxas do condomínio nessa época de pandemia. Muita gente perdeu o emprego, muita gente teve redução salarial. Como é que fica essa questão aí, hein? Ah, isso também vai dar um problema, mas isso é para o próximo bloco, tá? Vamos respirar agora no intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Consulta ao doutor vai, mas rapidinho nós já estaremos de volta. Bom, estamos de volta com Consulta ao Doutor, intervalo rapidíssimo esse que é o nosso último bloco aqui no nosso bate-papo de hoje, bate-papo que está rendendo. Provavelmente nós vamos precisar de mais uma edição para conseguir falar de tudo. Nós vamos tentar abordar vários aspectos sobre essa questão das relações dentro dos condomínios em época de pandemia, como isso tem modificado, tem alterado e tem acirrado os ânimos, não é verdade? Dr. Tiago Natalio, advogado, palestrante e consultor nessa área de condomínios, é quem tem nos ajudado a falar sobre o assunto. Antes da gente retomar nosso bate-papo, rapidamente quero reforçar com você, olha só, esse QR Code que está no canto superior da sua tela, todo início de bloco ele aparece e é o passaporte que vai te levar para o nosso canal do YouTube. Aproxima o celular, automaticamente você é direcionado para lá e chegando lá você se inscreve no canal e ativa as notificações. Lá no YouTube você acompanha a nossa programação de maneira simultânea, além de poder assistir todas as nossas entrevistas que ficam lá armazenadas também. Detalhe importante para te ajudar, tenha em mente a data que o programa foi exibido, porque é assim que ele fica salvo. Então quando você for pesquisar aquele bate-papo que você quer ver ou rever, fica mais fácil de você localizar, tá bom? Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para você ser informado sempre que um vídeo novo aparecer por lá, tá certo? Dr. Tiago, no final do bloco anterior a gente falou sobre a questão das taxas do condomínio, né? Que é um assunto sempre polêmico, mas que agora eu imagino que está acirrando os ânimos também, porque além da crise sanitária a gente vive uma crise econômica também. Muita gente perdeu o emprego, muita gente teve o salário reduzido, uma série de alterações nessas relações trabalhistas. E eu vou aproveitar esse tema para ilustrar com a pergunta da Eurisney, que ela fala com relação a essa questão da inadimplência, como isso funciona, porque ela diz que no condomínio dela muitas pessoas estão inadimplentes. Como é que funciona essa questão, principalmente agora, nesse momento, com a taxa do condomínio, doutor? O primeiro ponto a gente destacar é o seguinte, quando a gente resolve morar em condomínio, a gente está morando ali com mais pessoas. E embora nós tenhamos diversos direitos dentro do condomínio, tenhamos áreas de lazer, áreas comuns e etc., a gente tem uma das responsabilidades que está prevista lá no artigo 1336, no inciso 1º, que é contribuir para a cota de condomínio. Isso significa dizer que a obrigação do pagamento de condomínio, ela independe de outras pessoas pagarem ou não. Todos ali vão ter que pagar. E uma dúvida que sempre criam é a seguinte, mas eu, enquanto adimplente, eu tenho que pagar pelo inadimplente? Sim, você tem que pagar pelo inadimplente, porque num outro momento, quando de repente você ficar inadimplente por algum motivo, alguém vai pagar no seu lugar. De fato, nós estamos diante de uma crise aí também econômica muito grande e dentro do condomínio, como a gente está tratando de um rateio de despesas, a gente precisa ter um valor para quitar todas essas despesas. E se nós não conseguirmos alcançar esse valor, que seria aí o rateio da ordinária, nós precisamos fazer um rateio extra. E esse rateio extra, sem dúvida nenhuma, penaliza diversas outras pessoas. Os inadimplentes que não pagaram nesse momento, obviamente que eles vão participar desse rateio e num segundo momento esse dinheiro vai voltar ao caixa do condomínio. Muitos, no começo, se criaram dúvidas, mas eu posso ou não pagar sem correção monetária, sem multa, sem juros? Isso daí é muito claro, porque na legislação ela impõe que o pagamento em atraso tenha correção monetária, juros e multa. Então, esses tipos de descontos, dessas penalidades, isso dentro do condomínio não pode acontecer. Então, tem que buscar um acordo, de repente um parcelamento, um modo que facilite e dê oportunidades da pessoa pagar a dívida. Com
Com certeza, esse é um assunto, cara, muito delicado. Doutora, uma outra pergunta aqui da Silmara, ela fala com relação ao seguinte: como que o condomínio pode ter acesso às informações da administração do síndico? E ela também pergunta como é possível fazer alterações na convenção para diminuir o poder do síndico. Ela fala aqui que ele faz como deseja e apenas comunica essas decisões. A gente falou bastante sobre isso. Como é que funcionam essas questões, tanto para ter acesso a essas informações da administração, como a possibilidade ou não de uma alteração da convenção do condomínio? Perfeito. No tocante a essa questão, é muito importante a gente destacar o seguinte: dentro de um condomínio, a gestão ela tem que ser transparente. O que um síndico necessita é que ele faça uma gestão que seja clara a todos os condôminos, de modo que todos entendam quais são as regras do jogo, e o condômino ele tem que ter o acesso às informações. É um direito do condômino ter acesso às pastas de prestações de contas, às atas das assembleias e todo e qualquer documento que envolva a gestão administrativa. Isso normalmente é feito através do próprio site da administradora, que expõe lá os balancetes, todos os gastos, todas as receitas. Então isso daí ficaria muito fácil dessa forma. Agora, no tocante à segunda pergunta que a colega faz em relação à alteração da convenção de condomínio, essa alteração ela está prevista na lei e também nas convenções de condomínio, e lá estipula um quórum. E esse quórum, ele trata ali de 2/3 dos condôminos. Então, nós precisaríamos chamar uma assembleia com uma pauta específica que envolvesse a alteração da convenção de condomínio, e nessa alteração nós precisaríamos de 2/3. Cumprido esse quórum, nós alteraríamos esse texto. No tocante ao ponto, você pergunta acerca de quais são as obrigações do síndico, isso está lá no artigo 1348, mas dentre elas, o síndico precisa dar o andamento e a continuidade nas manutenções do condomínio e na sua conservação, obedecer à convenção do condomínio, fazer cumprir as normas do condomínio, cobrar os condôminos, dentre diversas outras obrigações que o síndico tem e precisa cumprir, sob pena até mesmo de uma destituição. Uma pergunta aqui, doutor Tiago, da Tânia, lá do Recife, Pernambuco. Ela fala um pouquinho sobre a função do zelador, no caso com a manutenção das áreas do prédio. Como é que isso funciona? Ele tem a obrigação de trabalhar nessa questão da manutenção, ou todos esses serviços também precisam ser deliberados de maneira anterior pela assembleia do condomínio? No tocante à questão do zelador em si, todo trabalho, ele existe um cadastro onde existe o apontamento de toda a ocupação de cada funcionário. Então, por exemplo, o porteiro tem uma função, o controlador de acesso, o zelador tem outro, o auxiliar tem outra. De fato, o zelador, ele acaba tendo ali uma função dentro do condomínio, muitas das vezes, e aí dependendo do tipo do zelador, uma questão mais de atenção aos demais condôminos, observando ali o que está sendo feito no dia a dia. Algumas manutenções bastante simples, ele consegue ter essa possibilidade de fazer, muitas das vezes através até de um adicional, aí ele acaba cobrindo muitas das vezes o próprio porteiro, então ele acaba tendo uma função mais que gerencial. No tocante a questões voltadas a, de fato, uma manutenção mais específica, seja na área de hidráulica, seja na área de elétrica, ou seja na área de mecânica, o recomendável é que nós contratemos um profissional que seja adequado para essa área. O objetivo não é fazer do zelador um faz-tudo. Ele tem ali que fazer manutenções pequenas, algo que seja bastante simples, mas que tenha ali como braço direito do síndico no dia a dia. Muito bom. Doutor Tiago, a gente tem aqui mais 3 minutinhos para encerrar o programa e eu queria nessa última oportunidade aqui deixar o doutor falar sobre essa questão dessa retomada de um novo normal ou de uma normalização daquilo que a gente já tinha. Qual que é a expectativa do doutor para esse futuro que se apresenta, principalmente com relação a essa dinâmica dentro dos condomínios? Nós vamos retomar aquela tranquilidade que parecia que estava chegando, com problemas que estavam sendo resolvidos ali, ou a gente ainda vai ter muito problema pela frente, principalmente com questões judiciais que podem aparecer aí no futuro? Eu acredito que nós somos um povo que a gente acaba, vamos dizer assim, se adaptando muito rápido.
É aquela questão da resiliência mesmo. A gente acaba enfrentando, a gente passa, a gente sobrevive e a gente vai se adaptando. Nos condomínios isso não vai ser diferente. Tão cedo a gente vai começar a entender esse momento de retomada da forma como está sendo feita. A gente vai continuar tomando os cuidados que são necessários dentro do condomínio, mas sem dúvida nenhuma eu acredito que vai ficar aí algumas coisas que a gente aprendeu diferente. E quando a gente pensa no amanhã, é exatamente vivendo a experiência do hoje e do que a gente passou que a gente vai levar alguma coisa de bom. Algo, por exemplo, que eu acho que não tem volta dentro de uma vida condominial é nós imaginarmos as assembleias, por exemplo. Nós tivemos um grande número, um grande aumento de presença dos condôminos. Por quê? A partir do momento que a gente viabilizou uma assembleia por meio virtual, há estudos que muitas presenças que muitas vezes eram de 10%, 15%, passou aí 50%, 60% de participação. Então, eu acho que é algo que veio para ficar. Sem dúvida nenhuma, a assembleia virtual é algo que a gente precisa dentro da nossa convenção de condomínio. Passado esse período dessa lei, a gente precisa regulamentar dentro da convenção, colocar as regras, tentar buscar uma forma híbrida, ou seja, dando condição às pessoas que querem participar presencialmente e condição às pessoas que gostam de uma ferramenta tecnológica ou de que tem uma certa distância do condomínio, uma certa impossibilidade. Então esse é o primeiro ponto que eu acho muito importante. Um último ponto, fica à vontade, bem rapidinho, é a questão a importância de nós escolhermos um síndico. Legal. Então é o valor de saber que a gente tem que escolher uma pessoa que seja realmente qualificada. Com certeza. Antes da gente encerrar, eu vou passar aqui os contatos do Dr. Thiago para você que nos acompanhou, assistiu, poder, se ficou alguma dúvida, entrar em contato e também conhecer, obviamente, mais o trabalho dele, tá bom? Vou começar pelo e-mail, é o Thiago, tá? th.natalio@uol.com.br, tá aí na sua tela, tome nota. Pode ser também pelo telefone, código 11, é o 99835 7055, 99835 7055, ou então pelo Facebook, se você preferir, é só você localizar lá, Thiago Natálio de Souza, tá aí na sua tela aí para você procurar lá, tá bom? Doutor Thiago, obrigado, viu, pela entrevista, foi muito bom o bate-papo. Eu agradeço, Zeca, agradeço a toda a sua audiência, fiquei muito feliz de ter vindo aqui e fico sempre à sua disposição. Com certeza nós vamos receber o Dr. Thiago em breve para falar mais sobre essas relações. Muito obrigado a você que nos acompanhou, você que nos assistiu, você que mandou mensagem elogiando, mandando a sua dúvida, a sua pergunta. Fico muito grato pelo carinho, pela audiência. Um forte abraço e até a próxima.